Olá pessoal, eu sou Carlos Arnit do astrologiasistemica.com.br. No livro O Despertar dos Mágicos, do original em francês Le Matin des Magiciens, os autores, um jornalista, Louis Powers, e um engenheiro químico, Jacques Bergier, eles traçam diversos momentos da história e situações em que a realidade e a fantasia e a pseudociência e também o misticismo andaram meio que lado a lado. E num dos seus capítulos eles relatam um grupo de pseudocientistas, vamos dizer assim, que dava apoio a Adolf Hitler. Adolf Hitler ele era seguidor das ideias de Hörbiger, austríaco, que tinha uma cosmogonia muito relacionada ao fogo e ao gelo, onde ele colocava essas duas forças como sendo as forças criadoras e mantenedoras do universo, tá? Mas também especialmente Marshall Gardner, um americano que trazia a ideia da Terra Oca. Hitler era apaixonado pela ideia da Terra Oca, uma ideia que prosperou muito durante algum tempo. Na década de 90 ela voltou a ser colocada em questão aí na internet, e que o modelo da Terra Oca é de que a Terra ela é uma esfera por camadas, onde no centro não haveria um núcleo, mas sim um pequeno sol. E ali no interior dessa esfera oca haveria civilizações, os chamados intraterrenos. Essa ideia ela ganha força na medida em que se vai buscar nos relatos antigos, desde da Shambhala, da tradição tibetana, né, escritos do próprio Júlio Verne, que fala sobre a viagem ao centro da Terra, e tantas outras descrições a respeito de civilizações existindo no interior da Terra. Aqui mesmo na América Latina, Trigueirinho com Herques. Então essa ideia ela se propagou muito nos meios esotéricos, nos meios místicos e espiritualistas, e Adolf Hitler se apaixonou pela ideia da Terra Oca. Só que na visão dos pseudocientistas ali, né, que davam apoio a Hitler, eles tinham uma ideia diferente da Terra Oca, né? Que nós, segundo a concepção que Hitler adotava, nós estávamos vivendo no interior, na face côncava. Então entramos aí na teoria da Terra côncava. E Hitler ele financiou experimentos, expedições para provar que nós estávamos vivendo no interior da Terra e que o universo todo cabia ali dentro. Então é uma teoria muito bizarra, muito estranha, e a civilização que se desenvolveu ali naquele período nazista na Alemanha foi muito bizarra, e sabe-se que Hitler contou com o apoio não só ideológico, mas também financeiro de sociedades secretas, muito estranhas que existiam na época, como a Sociedade de Thule, que defendia a ideia da era hiperbórea, do povo hiperbóreo nórdico, a Sociedade do Vril, que tinha muita ligação lá com alguns conhecimentos Vedantas, e também a Sociedade dos Cavaleiros Teutônicos, entre outras tantas sociedades. Ou seja, existiam ali uma constelação de Olavos de Carvalho, vamos dizer assim, da época, que davam apoio ideológico e místico pseudocientífico, vamos dizer assim, para Hitler. Qual que era o objetivo do pensamento hitlerista, né? Era criar realmente um mundo e uma explicação de mundo que fosse só deles, dos selecionados, da raça ariana, daqueles que eles consideravam como sendo os seres que tinham, né, o direito de existir e de comandar os destinos do mundo.
Então eles não podiam aceitar simplesmente a realidade científica como posta, né, e comprovada pela ciência. Eles tinham que ter uma visão à parte, eles tinham que criar uma visão totalmente diferente de mundo para que fizesse sentido. E as pessoas que são cooptadas para essas ideias, elas acabam se sentindo melhores, né? Porque é como se elas fizessem parte de um grupo seleto da humanidade que tem conhecimento e acesso a um conhecimento diferenciado, a um conhecimento secreto, que não faz parte do povão, vamos dizer assim, né? Então era uma forma também de ludibriar e de atrair os intelectuais para o centro de gravidade do nazismo na época. Essas sociedades, elas distribuíam folhetos, panfletos. Naquela época, óbvio, não existia internet, então se recorria aos meios possíveis de propagar ideias pseudocientíficas, erros científicos grosseiros, mas que tinham o objetivo de criar primeiro uma desestabilização do status quo científico, do conhecimento, de desqualificar o ensino, os professores, a academia, e tirar o poder deles, porque evidentemente isso faz com que a população que passa a acreditar e seguir fanaticamente essas ideias comece a atacar os meios de produção de conhecimento, os meios de produção de reflexão. E era esse o objetivo principal lá do Hitler ao fazer isso, e dos seus apoiadores, principalmente Himmler e outros tantos que eram os, vamos dizer assim, os cérebros propagandistas, né, do próprio governo de Hitler, e em especial a figura do ministro de propaganda do Hitler. Quando nós trazemos essa situação atual do terraplanismo e vemos aí Olavo de Carvalho, né, que é, vamos dizer assim, o guru do Bolsonaro, e essa leva de pessoas, inclusive personalidades e artistas, entrando nessa onda do terraplanismo, nós vemos o mesmo movimento acontecendo. Essa ideia do terraplanismo, ela sempre existiu, mas ela ganhou força em 2017, quando isso estourou na internet com questionamentos diversos a respeito da NASA e tudo mais. Naquela época nós estávamos vivendo uma mesma configuração astrológica que aconteceu lá na época de Hitler, que era a quadratura de Urano e Plutão. Urano fala das coisas excêntricas, bizarras, fora do comum. Plutão fala do poder das massas, né? De manipulação das massas. Hitler, vamos dizer assim, se beneficiou daquelas energias astrológicas no momento que favoreciam a hipnose em massa das pessoas pela divulgação de pseudociência, de falso misticismo, enfim, era esse o processo. E essa quadratura, né, entre Urano e Plutão, que aconteceu no período agora entre 2012 até mais ou menos 2017, é um aspecto demorado, longo. Essa quadratura de Urano e Plutão, elas trouxeram aí as mesmas condições por meio do terraplanismo, né? O terraplanismo, que também se encontra em muitos membros do governo Trump, vem trazendo essa ideia de que quem acredita na Terra plana, quem defende a Terra plana, é como se fizesse parte de um grupo de pensadores que se destacam por questionar a realidade de um ponto de vista diferenciado. Isso é um problema muito sério, porque mostra aí uma alienação muito profunda e também um profundo desconhecimento e uma má escolarização das pessoas em relação à formação científica. O eminente astrônomo Carl Sagan já revelava isso lá na década de 90 nos Estados Unidos, quando ele estava preocupado com os caminhos da educação científica lá, nos Estados Unidos. E que ele achava que isso ia desembocar em problemas na frente. E realmente ele tinha razão. Hoje nós estamos vendo, e aí, principalmente em países que a educação é muito fragilizada, e as pessoas são muito mais tendentes a acreditar na televisão,
nas fake news de WhatsApp, é aí que se torna o campo fértil para a propagação dessas ideias bizarras. E você começa a perceber o nível de doença, de alienação, quando você questiona, né, com toda a autoridade que a ciência tem de questionar e das evidências reais, né, de que a Terra não é plana, a forma agressiva com que as pessoas se dirigem a quem questiona a ideia da Terra plana. Por aí você vê que não é normal. Uma pessoa que é terraplanista, ela não está no seu estado de consciência normal. Ela precisa de ajuda, precisa buscar, além de informação, buscar também uma ajuda psicológica e às vezes até psiquiátrica. Porque não tem sentido, diante de todas as evidências, você não acreditar no que mostra a evidência, quando você olha para o universo e vê as características esféricas. Mas também tem um outro componente aí, né? Existe um componente de uma certa necessidade de se apegar a algo. Então também não dá para recriminar tanto os terraplanistas, porque muitas vezes essas teorias elas entram para ocupar um vácuo de sentido na vida. Muitas pessoas estão não conseguem mais encontrar sentido pelos meios tradicionais, né? A política está demolindo, as religiões estão cada vez mais falhas e mostrando hipocrisias das mais diversas. Então as pessoas ficam perdidas e de repente são presas, pela sua própria fragilidade, são presas dessas teorias bizarras que surgem aí. E às vezes fica difícil, quando a gente se prende a uma ilusão, largar essa ilusão. Porque largar essa ilusão, muitas vezes, como eu tenho explicado nos vídeos anteriores, é remover um mecanismo até de proteção, de sobrevivência que a gente criou para poder seguir adiante na vida. Isso me lembra muito o eminente astrônomo Johannes Kepler. Ele foi padre, né, viveu na Alemanha, e como um padre ele queria desvendar o pensamento de Deus. E ele era matemático e geômetra. Ele conhecia a geometria, dava aula de geometria no seminário de matemática. E ele começou a querer entender como que era a estrutura do universo. E ele cismou de que o universo ele era formado pelos sólidos pitagóricos, porque até aquela época de Kepler, né, ele viveu no século XVI, até a virada, até aquele momento, se conhecia até o planeta Saturno. Então ele imaginou que você tendo ali, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, a estrutura que manteria esses planetas em órbita do Sol seria uma estrutura moldada nos sólidos pitagóricos. Então ele criou um sistema que só existia na cabeça dele, uma explicação para o sistema solar que só existia na cabeça dele, e ele tentou, de toda forma, usar a matemática, no qual ele era exímio matemático, ele tentou, através de cálculos e mais cálculos, enfiar o redondo no quadrado. E ele sofreu muito com isso, porque ele imaginava que se Deus é perfeito e a criação de Deus é perfeita, os planetas deveriam estar em perfeita harmonia por meio desses sólidos, que eram os 5 sólidos perfeitos de Pitágoras, e movimentos perfeitamente esféricos dos planetas em torno do Sol. Mas ele teve que se render à realidade quando ele fez parceria com outro astrônomo, Tycho Brahe, e Tycho Brahe tinha as anotações de 10 anos de observação do movimento do planeta Marte. E quando o Kepler pegou essas anotações e começou a fazer cálculos sobre ela, não batia com uma órbita esférica e muito menos com aquele seu modelo dos sólidos pitagóricos. Depois de muito sofrer, de muito bater a cabeça, ele tentou usar uma elipse e ele viu que os dados de Tycho Brahe caíam perfeitamente no movimento elíptico.
ele teve que se render à realidade, ele teve que abandonar todo um modelo, toda uma ilusão da cabeça dele de que a criação de Deus era perfeitamente esférica, perfeitamente dentro da geometria, e perceber que os planetas têm órbitas que são elípticas, não são perfeitamente esféricas, os planetas eles são excêntricos, suas órbitas são diferenciadas, não estão no mesmo plano, não estão alinhadas no mesmo plano. Tudo isso em função do trabalho científico. Fazer ciência é abrir mão das ilusões. Fazer ciência é desequilibrar uma estrutura que tem hoje de pensamento e atualizá-la com uma nova informação. Isso é que é fazer ciência. E ciência, como dizia Carl Sagan, é uma empreitada que atravessa gerações. Ela vem sendo construída dia após dia. Portanto, a ciência ela é sempre mutável. Os conhecimentos científicos estão sempre sendo atualizados, renovados e às vezes até alterados drasticamente. Mas essas ideias de terra plana, terra oca, elas são fixas. Elas não permitem qualquer tipo de questionamento. Elas estão dentro do universo do fanatismo. E as pessoas fanáticas são pessoas doentes, porque elas não conseguem abrir a sua mente para o novo. Quando nós vemos que nós estamos entregues a esse tipo de pessoas, que são aquelas que estão subindo ao poder, preocupa muito. O próprio Neil Tyson, né, seguidor do Carl Sagan e que refez a série Cosmos, ele falou na época da eleição do Trump que ele se preocupava muito quando pessoas que desprezam a ciência sobem ao poder. Então é algo para a gente refletir e pensar sobre, entre tantos outros descalabros que nós estamos assistindo, existe mais esse, que vem contra o bom senso, contra a ciência, contra a academia, contra tudo aquilo que nós construímos ao longo de gerações e contra todo o trabalho árduo dos nossos cientistas, dos nossos pensadores que chegaram até aqui e nos trouxeram toda a obra científica que nós temos. Então o único recado, o único conselho que eu posso deixar para vocês é estudar, refletir, questionar, não aceitar as coisas prontas como elas chegam e, por favor, busquem referenciais teóricos e não fake news de WhatsApp. Isso pode comprometer ainda mais o futuro do nosso país, que corre o risco de se tornar uma piada internacional. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. E gostaria de deixar um outro recado também ao pessoal que tem buscado informação sobre agendamento de consulta. Eu deixo aqui sempre, né, o WhatsApp, que é o caminho de contato comigo. Mas existem pessoas que entraram em contato e não deixaram um WhatsApp nem e-mail. Então eu não tenho como entrar em contato com vocês, tá, pessoal? Preciso que vocês entrem em contato novamente comigo para deixar algum e-mail para que eu possa retornar. Fizeram a inscrição, mas não deixaram nenhum meio de contato. Então eu peço, por favor, que entre em contato através do WhatsApp aqui, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e acesse aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.